orar. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19 e verso de número 1 em diante. Também quero dar os parabéns aos nossos candidatos ao batismo, aos pastores, dirigentes de congregação, que juntos evangelizaram e também discipularam, e agora está aí o fruto para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pela confiança meu pastor, e pastor Eliseu, demais diretoria. Confesso que estou aqui tremendo, peço que intercedam por mim, meus companheiros, porque o coração está aqui no pescoço, irmãos. Como que eu vou pregar diante do... Meu Deus, até sem comentário, né, pastor Daniel Melo? Eu já pedi para o pastor Daniel e o pastor Sebastião, falei, intercedo por mim, pelo amor de Deus. E os pastores da IARJO, né, irmãos? Eu convido os companheiros para pregar na minha igreja lá, porque eu amo ouvir homens abalizados e cheios do poder de Deus. Então, uma singela mensagem. Nós vamos falar de um personagem. Novos convertidos estão ali para se batizar, né? Estão sem a Bíblia no momento, porque já vão estar descendo as águas. Mas preste atenção, porque Deus quer falar com vocês, amém, queridos? Nós vamos falar de um personagem que também, como vocês, um dia teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muita alegria, falta palavra para descrevê-la. Vamos para a leitura do texto bíblico. Lucas capítulo de número 19 e o versículo de número 1 em diante. Acompanhe a leitura quem tem sua Bíblia, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse então Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém, meus amados irmãos? Podeis tomar assento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de um personagem bíblico. Qual é o nome? Vocês lembram ainda, irmãos? Como é que é o nome dele? Mais uma vez, Então preste atenção naquilo que nós vamos aprender, falando um pouquinho da vida desse personagem na Bíblia Sagrada, aqui no Novo Testamento. Zaqueu, meus irmãos, na sua infância, essa criança, creio eu, meus irmãos, quando a Bíblia o descreve, já na vida adulta, que ele, por ser de pequena estatura, ele nasceu com as suas pernas menores do que uma criança comum. Então ele é de pequena estatura, era mais baixo, e assim ele foi crescendo. O seu nome, meus irmãos, no hebraico significa justo, e no grego significa puro. Ou seja, um nome para um judeu não era escolhido aleatoriamente, tinha um significado. Então o pai e a mãe dele escolheram um nome bonito, para alguém ter uma vida abençoada. Mas a dificuldade da sua estatura fez, creio eu, imaginando na vida desse personagem, que quando ele estava nas brincadeiras, na sua comunidade, na sua escola e no seu grupo social, meus irmãos, talvez se fosse escolhido para uma atividade física, Zaqueu não era prontamente selecionado. Quantos aqui não brincaram no colégio de futebol ou outros esportes, e quando era tirado para o ímpar para alguém escolher, começava a seletiva? Zaqueu, se estivesse uma seletiva dessas, jovens e adolescentes, ele não seria escolhido por primeiro, ele seria descartado e talvez ficaria por último. Então Zaqueu já foi crescendo com um complexo, além do intento familiar escolher um bom nome, mas a realidade da vida fez desde criança ele ser deixado um pouco de lado, porque ele tinha uma limitação física. Olhando para a Bíblia eu posso entender isso.
Então Zaqueu foi crescendo. Talvez se fosse hoje conhecido como bullying, ele seria, meus irmãos, quando fosse fazer uma seletiva, chamado de o tampinha, o perna curta, fica aí pequenininho, depois se sobrar uma vaga você entra. Então isso foi norteando a vida de Zaqueu. Zaqueu foi crescendo e chegou um ponto, talvez na sua adolescência para a juventude, que ele pensou: olha, pela estatura física, pela minha força física, eu não consigo ter um destaque, eu só quero ser feliz. Eu quero que as pessoas me notem, eu quero que as pessoas me abracem, eu quero que as pessoas me amem. Então eu vou estudar bastante, vou me dedicar nos estudos, para que talvez ali, eu passando no vestibular, na faculdade, se fosse os dias de hoje, conseguindo uma boa profissão, ganhando bastante dinheiro, eu vou me destacar. E daí eu tenho certeza que as pessoas vão abrir lugares para mim, que as pessoas vão me amar, e eu vou ser feliz, porque eu tenho uma certa limitação física, mas eu só quero ser feliz. Eu quero ser feliz como as demais crianças, eu quero ser feliz como os demais jovens, eu quero ser feliz como você, como eu, todos nós queremos isso. É um objetivo, a felicidade, a conquista, a alegria. E eu vejo na vida de Zaqueu, ele por sua pequena estatura, chamada por esses nomes, ele foi se esforçando, foi crescendo, foi tirando boas notas, conseguiu destaque. Talvez era, pensamento meu, é claro, o melhor aluno da sua classe. E ele conseguiu chegar na vida adulta a uma posição de destaque, porque para o Império Romano, na época o maior império mundial, ele foi chamado, convocado para ser não só um cobrador de impostos, mas para ser o chefe dos cobradores de impostos. Jericó, meus irmãos, era uma cidade muito rica e próspera, o comércio era muito forte, então era propício para quem queria ganhar dinheiro, principalmente na questão da cobrança dos impostos. Então ele se destaca, chega ao cargo de chefe. Nessa sua posição, pastores, ele conseguiu ganhar dinheiro, ele conseguiu status, ele conseguiu, meus irmãos, se destacar. Só não conseguiu uma coisa, irmãos, posso crer eu, aquela tão almejada felicidade. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Zaqueu, passando o tempo, ele começa a entender que o dinheiro pode comprar muitas vezes, irmãos, sabe aqueles colchões que nós vemos hoje nas vitrinas às vezes, ou alguns irmãos até nos oferecem, com controle remoto, com vibrador, com fiozinho de prata, colchões com um preço muito expressivo, e ali ele deita, ele dorme, e tem até massageador. O dinheiro podia comprar esse colchão para Zaqueu, só que esse dinheiro que comprava o mesmo colchão, não conseguia comprar uma coisa para ele. O que, pregador? Não conseguia lhe dar o sono, porque, meus irmãos, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não pode trazer a verdadeira paz que eu e você temos hoje aqui por ter entregado a vida para Jesus. Você pode dar um glória para Jesus, irmãos? Se eu tenho Jesus, me basta. Eu tenho Deus na minha vida, e por isso feliz eu estou aqui hoje para glorificar a Deus. Zaqueu, meu irmão, com o dinheiro da posição, do seu cargo, talvez, meus amados companheiros, ele poderia almoçar ou jantar no melhor restaurante da cidade. Sim, mas isso não lhe garantia um apetite, porque o dinheiro compra o melhor prato de comida, compra a melhor entrada, a melhor mesa no restaurante, mas nem sempre vai lhe dar o apetite de um servo de Deus que serve a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, comendo uma comida simples, mas porque é servo de Deus, ele levanta as suas mãos para o céu e começa a agradecer, e a alegria do Espírito toma conta da sua alma. Ele é grato porque ele tem Jesus na sua vida, e quando nós temos Jesus na sua vida, a nossa vida é diferente. Então, meus irmãos, Zaqueu vai passando, ele vai entendendo, meus irmãos, que a posição, o cargo, o dinheiro não traz a alegria desejada, e ele, na verdade, só queria ser feliz. Então Zaqueu fica sabendo, ali por Jericó, onde ele residia, era chefe, cobrador de impostos, que estava passando um profeta diferente, um homem diferente, não apenas um profeta, porque os sinais o seguiam. Ali a mulher do fluxo de sangue recebeu a cura que a medicina não conseguiu comprar, porque o exame muitas vezes não mostra aquilo que só Deus pode ver, muitas vezes o bom médico também não consegue encontrar aquilo que só o nosso Jesus pode curar, e aquela mulher desenganada da medicina recebeu a cura, e tantos outros sinais aconteciam ali por Jericó e naquelas redondezas. Então Zaqueu fica sabendo de Jesus, e a Bíblia vai dizer o quê? Amados irmãos, que ele procurava, nós lemos ali, ele procurava ver quem era Jesus, ou seja, não era a primeira vez, ele procurava ver, ele procurava, diz o texto sagrado, ver quem era Jesus. Talvez em outras tentativas não teve êxito,
Mas naquele dia ele ficou sabendo que Jesus passaria por Jericó e ele se adiantou, porque ele era muito inteligente, como eu falei. Tinha limitação física da estatura, mas era muito inteligente. Então ele pensou, calculou: eu vou subir, vou correr na frente, que a multidão está vindo, e eu vou subir numa árvore e vou ficar escondido em uma figueira ou um sicômoro, né? A árvore é mesmo, o nome muda em algumas traduções, mas era uma figueira comum ali de Jericó. Então ele se adianta, ele calcula, ele sobe, se esconde no meio da folhagem. Por que, pastor, se esconder? Subir na árvore na frente da multidão e se esconder, por quê? 2 obstáculos Zaqueu tinha até chegar a Jesus. Primeiro, a sua estatura, tinha uma limitação física. Segundo, meus irmãos, também ele tinha uma multidão. Nessa multidão tinha religiosos que o julgavam pela sua profissão. Diziam: ei, Zaqueu, você é pecador, porque você defrauda, você é cobrador de impostos, você tira proveito. Então ele era julgado como um pecador, a qual não merecia ser alcançado. A multidão contemporânea da sua época e de sua cidadania, ou seja, judeus, tinham ele como traidor. Por que, pastor, traidor? Porque, meus irmãos, ele era funcionário do Império Romano, e o povo judeu não gostava, porque era oprimido pelo Império Romano. Então ele estava cercado por uma multidão que era um certo impedimento para ele chegar até Jesus. Então ele calcula, ele sobe na árvore, ele se esconde, ele fica lá, talvez com medo até de ganhar uma pedrada se alguém o identificasse. Ele fica lá escondidinho, olhando a multidão que vinha para passar por ali. Mas no meio dessa multidão, meus irmãos, tinha um homem que não é daqui, tinha um homem que não era natural. Porque um homem natural, levado por uma multidão, irmãos, ele está preocupado muitas vezes com uma selfie, com uma foto, e dá um abraço aqui, um abraço ali. Mas o meu Jesus, ele ia indo, ia sentindo que algo diferente ia acontecer. Ele está indo, a multidão está ali junto com ele, outras vezes também a oprimia, como o caso do milagre da mulher do fluxo de sangue, e Jesus vai indo. Mas Jesus, por mais que os seus pés estivessem pisando a terra, o seu foco estava sempre no céu, sempre no céu, sempre no céu. E Jesus olha na frente, e Jesus olha para cima, porque aquele que serve a Deus sempre está olhando para cima, porque dos montes lhe virá o socorro. Você pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Jesus estava ali, e Jesus então vai caminhando com a multidão, alguns impedimentos para essa vida que só procurava ser feliz. E ali eu quero crer, meu irmão, que alguns traumas foram quebrados na infância de Zaqueu, que cresceu com pequena estatura, sendo rejeitado em algumas brincadeiras comuns daquela época, sendo chamada por alguns apelidos, sempre sendo tratado assim, irmão: ei, Zaqueuzinho, vem aqui. Ô, Zaqueuzinho, vem aqui. Sempre, pastores, de cima para baixo. Ô, Zaqueuzinho, pequena estatura, ô, baixinho. Não era pelo nome, era pelos apelidos, que é muito comum para a raça humana sempre fazer assim, independente da época. Então ele vai crescendo assim, irmãos, sendo confrontado pela sua estatura, e vai crescendo. Só que naquele dia, meu irmão, que Jesus, aquele que não era um homem natural e estava preocupado apenas com a multidão, mas estava olhando além, o nosso Jesus, irmãos, indo com a multidão, no nível da terra, caminhando, mas com pensamento em Deus, operando milagres. Ele olha de baixo para cima, olha dentro dos olhos de Zaqueu, para quebrar todos os paradigmas e traumas da vida de Zaqueu desde a sua infância, e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, não é amanhã, eu quero entrar na tua casa e eu quero mudar a sua vida. Se Zaqueu foi tratado pelos religiosos, pela multidão e pela humanidade, sempre de cima para baixo, e chamado pelo apelido, nós vamos ver o Filho de Deus olhando de baixo para cima, dentro dos seus olhos, não para julgá-lo, não para criticá-lo, ou apontar sua limitação, mas para dizer: ei, Zaqueu, não é ei pequenininho, não é ei tampinha, nada disso, era o Filho de Deus, lhe chamando pelo nome, quebrando os traumas desde a infância, dizendo: ei, Zaqueu, eu, o Filho de Deus, não te condeno, eu olho dentro dos teus olhos e te digo: desce, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa e mudarei a sua história. Jesus não está preocupado com o teu defeito, com a tua limitação física, ou com os traumas, ou até mesmo com os rótulos humanos. Jesus te conhece pelo nome, olha dentro dos teus olhos e diz: ei, eu mudo a tua história, eu supero as tuas limitações, porque eu sou Deus. Esse é o Deus ao qual eu sirvo, irmão. Esse é o Deus ao qual eu sirvo. E eu convido a você também a entregar a sua vida para Cristo. Você que veio,
Sabe por quê, irmãos? Há algo comum aqui. Talvez você tenha limitações, como eu tenho, como Zaqueu tem, mas algo comum que é lindo e maravilhoso é que Jesus está aqui hoje também diante dessa multidão. E talvez você também, curioso como Zaqueu, precisando de uma bênção como Zaqueu, você falou: eu vou lá acompanhar meu filho, eu vou acompanhar lá um ente querido que será batizado, mas eu vou ficar olhando de longe, porque eu sou um pecador, porque eu sou limitado, porque para mim não tem jeito, eu vou ficar até escondido. E hoje à tarde você não está no galho de uma árvore, você está sentado nessa cadeira. E Jesus está olhando não para o teu defeito, e muito menos para a tua limitação. Jesus olha para você nessa hora e diz: ei, eu te conheço não pela limitação, não pelo apelido, não pelo desprezo, e muito menos pelos traumas. Não, é o contrário, eu vou mudar a tua vida hoje, se você crê nessa palavra. Jesus está falando contigo e dizendo: ei, eu vou te chamar, só que é hoje, não é amanhã, e eu quero mudar a tua história, quero romper as limitações, porque Ele é poderoso. Você pode glorificar a Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus precisou subir assunto aos céus, mas Ele falou para os discípulos: eu deixarei o Consolador. E agora Jesus, como Ele estava passando por Jericó, o Espírito Santo está passando aqui no meio, está tocando em corações, está mudando vidas, está preparando um caminho diferente para a tua vida, e você está aqui hoje. Isso que você está sentindo não é emoção, é a presença do Espírito, meu irmão. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Apesar das tuas limitações, irmãos, não importa como é o teu apelido, não importa como você é conhecido, não importa o sentimento das pessoas em prol da tua vida, porque Zaqueu pensou que o dinheiro ia lhe trazer felicidade, sendo chefe, tendo dinheiro, tendo posição, mas ele viu que o dinheiro na sua vida pode comprar muitas coisas, menos a paz que faltava e que só Jesus poderia preencher. Zaqueu está ali para ter um encontro verdadeiro e para ser transformado pelo autor da vida, o meu e o teu Senhor Jesus Cristo. Então não corra atrás de muitas coisas nessa terra, apenas vá para o alvo e busque Jesus, porque Ele nos basta, irmão. Ele nos basta. Eu trabalhei para empresários, irmãos, na minha vida secular, antes de ser integrado na obra, que tinham dinheiro para comprar muitas coisas. E uma vez eu ouvi de uma das minhas patroas dizendo assim, quando uma funcionária perguntou para ela: viu, você não tem filho, vão deixar tantas coisas para quem? Ela falou: não, quando completar tantos anos de idade, eu, com meus médicos, daí o tratamento, vou engravidar, vou deixar um período para mim engravidar e pronto, vou engravidar lá, naquele período, mas agora eu não quero. Só que se passou o tempo, irmãos, e ela se confundiu, a idade também foi vindo, e o dinheiro não pôde dar o filho que ela sonhava. Quando ela pensou que poderia ter aquele filho, irmãos, achando que o dinheiro, a posição podia comprar, daí sim ela descobriu que ela era infértil, e já não tinha muito tratamento para fazer. Procurou os melhores médicos do Brasil, até fora do Brasil, não conseguiu. E ela olhava muitas vezes para uma pessoa ali, irmãos, de chinelo de dedo, havaiana, indo ali simplesinho, cabelo meio amarrotado, mas com uma alegria que ela não poderia ter, o que? De segurar o seu bacurizinho, o seu filhinho nos braços. E aquela pessoa glorificava a Deus, porque ela pensou usar um dia que o dinheiro poderia dar um filho quando ela queria. Não é, irmãos, porque operando Deus ninguém pedirá. O nosso Deus é que faz milagre, e Ele dá aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ele está conosco. Meus irmãos, valoriza o que você tem, valoriza a tua família, crê em Deus, e o milagre vai acontecer para a tua vida. E eu conheci também, irmãos, estava orando ontem à noite no congresso da UMARD, lá na nossa pré-congresso, lá na nossa congregação, e eu lembrava, chorando, irmãos, do irmão Doralino, o irmão que ali na cidade de Correia Pinto aceitou Jesus antes do que eu, e ele era recepcionista da igreja. Ele era analfabeto, faltava alguns dentes na sua boca, a sua Bíblia também não era completa, porque ele não lia, uma Bíblia bem amarelada, e ele com seu terninho básico preto, sempre estava lá na porta. E uma das coisas que marcou a minha vida, eu quero conhecer os personagens bíblicos, sim, é lindo isso, mas um dos primeiros que eu quero abraçar depois de Jesus, o meu Deus, irmãos, é o irmão Doralino, porque ele não tinha conhecimento bíblico, que não tinha palavras nem para pregar, ficava sempre na porta, mas quando eu chegava, muitas vezes, correndo para não perder o culto, depois de novo convertido, aquele homem, irmãos, dava aquele sorriso e me abraçava, e eu sentia algo glorioso, que era a presença de Deus. A presença de Deus era real na vida daquele homem. Eu ia visitar a casa dele, irmãos, uma casa simples de tijolo bruto, o seu fogão não tinha nem porta, o fogão a lenha não tinha nem porta na frente, era um pedaço de lata amarrado com um pedaço de pau. A chapa do fogão, irmãos, a panela, era uma lata de leite ninho ali, com algumas coisas misturadas com leite, fubá, e a gente comia e glorificava a Deus, um pouco de fumaça no ambiente. Mas eu nunca me esqueço daquele
terceiro lugar, sabe por quê, irmão? Apesar das dificuldades, ali no lugar de adoração a Deus, ali eu sentia a unção do Espírito, sentia o nome do Senhor sendo glorificado, e eu amava estar lá visitando. Por quê, meu irmão? Porque Jesus, a sua presença não se compara com nada deste mundo. Era isso que Zaqueu entendeu na sua caminhada. Ele procurava ver quem era Jesus, porque já tinha buscado em muitas fontes e não tinha encontrado aquilo que eu e você temos nessa noite, ou melhor, nessa tarde. Jesus está aqui, meu irmão. Você pode glorificar a Deus? O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossos corações. Para mim concluir, meus amados irmãos, a mensagem, Zaqueu, ele vai caminhando, meus irmãos, sobe na árvore, fica na expectativa. Jesus chama pelo nome, transforma aquelas questões de traumas na sua vida. Então vai para a sua casa. Quando estão lá na casa de Zaqueu, Zaqueu se alimenta com Jesus, e daqui a pouco ele começa a dizer: Senhor, hoje a tua presença mudou a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. A partir de hoje eu já quero ser diferente, Senhor. Eu não sou digno do Senhor estar na minha casa. E ele começa talvez a chorar arrependido, porque o arrependimento tem fruto. E ele começa a dizer: Senhor, tudo isso que eu consegui, vi que não é nisso que está a felicidade. A metade do que eu tenho, veja só, irmão, que coisa linda. A metade do que eu tenho hoje eu vou dar para os pobres. Veja bem, que coisa linda, irmão. E se alguém eu tenho feito um mal e defraudado, eu vou restituir quadriplicado, irmão. Não era uma porcentagem que a lei Levítico Números afirmava, devolver algo em 20%, não. Era aplicado ao pior ladrão de ovelhas, que era 4 vezes mais. Ele se coloca na pior posição, ele se humilha diante do Senhor e diz: eu vou dar metade e vou restituir a quem eu fiz mal. Ou seja, irmão, aquele que só queria receber e pegar, agora começa a doar, começa a entregar, começa a oferecer, diz: eu mudei de vida mesmo, Jesus, porque o Senhor entrou na minha vida. Antes eu praticava iniquidade, antes eu era mau, mas hoje eu estou mudando de vida. E ele mudou de vida, irmão. Então hoje nós temos aqui essas pessoas maravilhosas, meus irmãos, que antes talvez praticavam algo que era condenado pela multidão, ou até por alguns religiosos, e implicava em coisas ruins para a tua vida. Mas hoje Deus está falando contigo: ei, teu nome não é Zaqueu, mas hoje haverá mudança, haverá transformação de vidas em nome do Senhor Jesus, porque Ele está na casa, Ele está operando milagres em nosso meio, meu irmão. Aquele que fazia o mal deixou de fazer, e Jesus falou: hoje veio salvação para essa casa, porque este também é filho de Abraão, não apenas por ser hebreu, mas porque nasceu de novo com a minha presença. Zaqueu nasceu de novo, irmãos, e o seu arrependimento provocou frutos maravilhosos ali na presença do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer o seguinte, irmão: hoje Jesus está aqui, operando e falando aos nossos corações, e da mesma forma Ele pode fazer o milagre dentro da sua casa. A conversão, meus irmãos, vocês que estão se batizando, desse homem, veja bem que ele, a Bíblia fala dele, Zaqueu, irmãos, teve um encontro tão forte com Jesus, que o Senhor Deus abençoou toda a casa. Ele falou: hoje veio salvação para essa casa, ou seja, para toda a família, porque ali alguém, pastor Rogério, teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Talvez você está sozinho nesse batismo, mas você, como Zaqueu, teve um encontro genuíno com Cristo. Eu quero profetizar a bênção para o teu lar e para a tua casa. Você é o primeiro de muitos, toda a tua casa estará servindo ao Senhor, mas persevera, fica firme, se arrependa de verdade, larga o que não presta e se apega com Jesus, que o milagre vai acontecer, meu irmão. Glórias a Deus. Esse irmão Doralino que eu comentei aqui, meus irmãos, como um exemplo de fé para mim no começo da minha caminhada, ele não tinha dinheiro praticamente para nada. Quando ele levantava de manhã, as ripas ficavam desenhadas, o colchão era fino nas suas costas, mas ele tinha Jesus na sua vida. Ele levantava as mãos e glorificava a Deus em tudo. Tudo quanto é mutirão, ele estava lá envolvido. Tudo quanto é trabalho, mesmo na sua idade avançada, ele estava envolvido. E eu senti a presença de Deus simplesmente de olhar para a vida daquele homem, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, como Zaqueu um dia também teve. E eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus é o que nos basta, Ele é suficiente.